Olá, turma, tudo bem? Bora lá para mais um dia na nossa leitura, mais um tempo aqui com o Senhor, né? E graças a Deus por isso. Vamos orar, entregar esse momento para o Senhor e já começar a nossa leitura de hoje. Jesus, muito obrigado, Pai, por mais esse dia, por essa semana que nós já estamos caminhando aí para o final dela, Senhor. Como somos gratos por mais um dia que o Senhor nos deu, por mais uma semana que o Senhor tem caminhado conosco, pela Tua graça sendo derramada todo o tempo sobre a nossa vida, Jesus. Somos agradecidos ao Senhor, Pai, por todos os benefícios, pela saúde, pela paz, pela alegria, pela comunhão com Teu Espírito. Somos gratos pela revelação que o Senhor tem nos dado até aqui da Tua Palavra e sabemos que o Senhor tem muito mais a nos ensinar, Jesus. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos continuar aqui, mesmo com a voz não muito boa ainda, mas a gente vai continuar. Semana 29, dia 4, Amós do 6 ao 9, que é o final, né, do livro de Amós, que nós começamos ontem, o profeta Amós, um dos profetas menores aqui do Velho Testamento, e que trouxe as suas profecias do tempo do rei Uzias, do rei Acás, junto com o profeta Isaías. Eles são contemporâneos. O que é ser contemporâneo? Eles viveram no mesmo período, eles viveram na mesma circunstância em Judá e em Israel. Então, provavelmente eles se conheciam, inclusive, e tinham então uma palavra profética para aquele tempo. Amós capítulo 6, versículo 1 diz assim: Ai de vocês que vivem confortavelmente, cheios de luxo em Sião, e se sentem seguros no monte de Samaria. Vocês, homens famosos e populares, aos quais o povo de Israel recorre, vão a Calné e vejam o que aconteceu ali. Depois visitem a grande Aná e desçam até Gate, na terra dos filisteus. Já foram melhores e maiores do que vocês, mas vejam o que lhes aconteceu. Vocês afastam qualquer pensamento do castigo que os espera, mas as suas obras acabam apressando o dia do julgamento. Vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus leitos luxuosos. Comem a carne das ovelhas mais novas e dos novilhos especialmente escolhidos. Vocês cantam preguiçosamente ao som da harpa e se divertem em ser músicos como o rei Davi. Vocês bebem vinho à vontade e usam os perfumes mais caros sem dar a mínima importância a seus irmãos que precisam de ajuda. Por isso, vocês estarão entre os primeiros a ir para o exílio. De repente, a sua grande farra terá um fim. O Senhor, o soberano, jurou pelo seu próprio nome. Assim declara o Senhor, o Deus dos exércitos. Detesto o orgulho e a glória falsa de Jacó. Odeio suas belas mansões. Entregarei esta cidade e tudo o que nela existe aos seus inimigos. Se sobrarem apenas 10 homens numa casa, também serão destruídos. Um parente será a única pessoa que restou para enterrar alguém, e quando estiver carregando o corpo para ser enterrado, perguntará ao único sobrevivente que ficou dentro de casa: há mais alguém junto com você? E a resposta será: cale a boca. Não devemos nem mencionar o nome do Senhor. Porque o Senhor ordenou isto: as casas grandes e pequenas serão despedaçadas. Acaso os cavalos podem correr sobre as rochas? Os bois podem arar o mar? Quem pergunta estúpida? Que pergunta estúpida! Mas vocês fizeram uma estupidez ainda maior. Transformaram o direito em veneno e a justiça em injustiça. Vocês que se alegram pela conquista de Lodebar e se gabam dizendo: pela nossa própria força nos apoderaremos de Carnaim. Ouçam isto, ó nação de Israel: eu vou trazer uma nação para atacá-los, e essa nação os apertará desde a fronteira norte até a extremidade sul, desde Lebo-Amate até o córrego de Arabá, diz o Senhor, o Deus dos exércitos. O Senhor continua, né, falando o que ele vai fazer com Israel, com aqueles que se acham poderosos, que estão no seu luxo, na sua farra.
mas isso tudo terá fim, porque o Senhor fará com que esses que se consideram mais abastados, mais ricos nesse momento, sejam os primeiros a ser levados para o exílio. É o Senhor quem está fazendo isso, que vai fazer, na verdade, né? Isso são só profecias liberadas. Ainda não está acontecendo, mas vai acontecer. Capítulo 7. Foi isso que o Senhor, o soberano, me mostrou em uma visão. Ele estava preparando uma grande nuvem de gafanhotos para destruir todas as plantações que haviam crescido depois da primeira colheita que pertence ao rei. Os gafanhotos devoraram tudo o que se podia ver de verde na terra. Então eu clamei: Senhor soberano, por favor, perdoe o seu povo. Não mande essa praga contra eles. Se o Senhor se voltar contra Jacó, que esperança haverá para eles? Israel é uma nação muito pequena. Assim o Senhor abandonou essa ideia e não cumpriu a visão e disse: não vou fazer isso. Então o soberano Senhor me mostrou um grande fogo que havia preparado para castigar os moradores de Israel. O fogo tinha secado os rios e mares e devorado toda a terra. Vendo isso, eu disse: Senhor Deus, por favor, não faça isso. Se o Senhor se voltar contra Israel, que esperança haverá para eles? Israel é uma nação muito pequena. Assim o Senhor também abandonou essa ideia e respondeu: também não vou fazer isso. Depois o Senhor me mostrou o seguinte: o Senhor estava de pé, ao lado de um muro construído com um prumo, verificando com um fio de prumo se o muro estava perfeito. Então o Senhor me perguntou: Amós, o que você está vendo? E eu respondi: um fio de prumo. E ele me disse: eu vou medir o meu povo Israel com um prumo. Não vou mais adiar o castigo. Os lugares altos em que os descendentes de Isaque adoravam serão destruídos, e eu destruirei a família real de Jeroboão por meio da guerra. Quando Amazias, o sacerdote de Betel, ouviu o que Amós estava dizendo, enviou uma mensagem ao rei Jeroboão: Amós é um traidor de nosso país, e está planejando matar o Senhor. Isso é intolerável. Vai provocar uma revolta em todo o país. Amós está dizendo o seguinte: Jeroboão será morto à espada, e certamente o povo de Israel será levado para o exílio, para um país distante. Em seguida, Amazias mandou uma ordem a Amós: vá embora daqui, ó profeta. Fuja para a terra de Judá e ganhe o seu pão por lá. Não venha nos incomodar aqui em Betel com as suas visões, pois este é o santuário do rei e a casa do reino. Amós respondeu a Amazias: eu não sou um profeta, nem nasci em uma família de profetas. Sou apenas um boiadeiro e cultivador de sicômoros, mas o Senhor me tirou de junto dos rebanhos e me ordenou: vá e profetize para o meu povo Israel. Por isso, ouça esta mensagem que o Senhor manda para você. Você ordena: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaque. Mas esta é a resposta do Senhor: sua esposa se tornará uma prostituta nesta cidade, e os seus filhos e filhas serão mortos e a sua terra dividida entre estranhos. Você morrerá numa terra estranha, e o povo de Israel certamente será levado para o exílio, longe de sua terra natal. Então, Amós começa a ser chutado, né? Começa a ser negado, começa a ser insultado por conta das suas profecias, porque é dura a palavra, né? E, inclusive, o profeta que estava ali em Betel junto com Jeroboão, que é o chamado Amazias aqui, ele diz que Amós estava fazendo uma conspiração contra o rei, quando na verdade era o Senhor falando contra a nação, mas estava dando uma profecia contra o rei Jeroboão também, que é o que termina aqui o texto do capítulo 7. Capítulo 8. Depois disso, o Senhor Deus me mostrou numa visão um cesto cheio de frutas maduras. O que você está vendo, Amós? Ele perguntou. E eu respondi: um cesto cheio de frutas maduras. Aí o Senhor me disse: essas frutas representam o meu povo Israel, maduro para receber o castigo. Não o pouparei mais. Naquele dia, os alegres hinos do templo se transformarão em choro.
haverá cadáveres espalhados por toda parte. Os mortos serão levados para fora da cidade, sem cerimônia de enterro, silenciosamente, diz o Senhor. Escutem, comerciantes, vocês roubam os pobres e destroem os necessitados da terra, dizendo: quando acabará a lua nova para que vendamos o cereal? E quando terminará o sábado para que comercializemos o trigo, usando balanças falsas e medidas erradas? Comprando o pobre com a moeda de prata e o necessitado com par de sandálias, vendendo aos pobres a palha com o trigo? O Senhor jurou pela glória de Jacó: não me esquecerei dessas obras más que eles fizeram. Acaso a terra não tremerá, esperando o castigo, e não chorarão todos os que vivem nela? A terra se levantará como o rio Nilo na época das enchentes, será agitada e afundará como baixam as águas do rio Nilo. Naquele dia, declara o Senhor, o soberano, farei o sol se pôr ao meio-dia e escurecerei a terra em plena luz do dia. Transformarei as suas festas em velório e as alegres cantigas em gritos de desespero. Vocês se vestirão de luto e rasparão a cabeça em sinal de tristeza, como se o único filho tivesse deixa eu pegar aqui, gente, peraí, morrido. Aquele dia será amargo, muito amargo. Está chegando o tempo, diz o Senhor, o soberano, em que farei vir fome à terra, e não será fome de pão ou água, mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Os homens andarão por toda a terra, de mar a mar, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Naqueles dias as belas jovens e os rapazes fortes cairão de cansaço, morrendo de sede. Os que juram pelo ídolo de Samaria, os que dizem: juro pelo nome do seu Deus, ó Dan, ou juro pelo poder de Berseba, cairão e nunca mais se levantarão. O Senhor continua falando aquilo que ele vai fazer aqui com a população, né? Eles já estão maduros para que o juízo venha, né? Há um tempo já determinado para a ira de Deus vir sobre eles. Os inimigos serão trazidos para então destruir a terra, levar os homens cativos, matar a espada, né? E aqueles que sobrarem ainda serão levados como escravos para uma outra terra. E aí aqui o Senhor está dizendo nitidamente que eles vão ter fome não de pão, não de água, mas aqueles que realmente sobrarem, eles vão procurar, tentar ouvir a palavra do Senhor e não vão encontrar. Deus vai se calar durante esse período. Isso é muito triste, né? Capítulo 9. Eu vi o Senhor em pé, junto ao altar. Ele me ordenou: quebre os topos das colunas, para que tremam os umbrais do templo, até que as colunas caiam e o telhado desabre sobre o povo. Mesmo que corram, eles não escaparão, e os que sobrarem, matarei a espada. Mesmo que cavem um esconderijo nas profundezas, eu os arrancarei dali. Mesmo que eles subam aos céus, de lá os farei descer. Mesmo que eles se escondam entre as pedras no pico do Monte Carmelo, eu irei buscá-los e os tirarei dali. Mesmo que se escondam no fundo das águas do oceano, eu mandarei a serpente marinha atacá-los e destruí-los. Mesmo que eles sejam levados para o exílio por seus inimigos, darei ordens à espada para que os mate na terra de seu cativeiro. Eu mesmo farei planos para que eles recebam o mal e não o bem. O Senhor dos exércitos, toca a terra e ela se derrete. Todos os seus habitantes choram de dor e tristeza. A terra sobe como as águas do rio Nilo no Egito e volta a descer como o ribeiro do Egito. A habitação do Senhor se estende até os céus e coloca os céus sobre a terra. Ele ordena ao vapor que suba do oceano e o derrama como chuva sobre a terra. Senhor é o seu nome. Povo de Israel, vocês pensam que são melhores para mim do que os etíopes, diz o Senhor. Não veem que eu tirei vocês da terra do Egito, tirei os filisteus de Caftor e os sírios de Quir? Os olhos do Senhor, o soberano, observam Israel com atenção, vendo como essa nação peca terrivelmente.
Eu a arrancarei de sua terra e espalharei seus habitantes por todo o mundo. Mas prometo que não destruirei completamente a descendência de Jacó, diz o Senhor, pois ordenei que Israel seja sacudido pelas nações, como o trigo é peneirado, sem que um único grão seja desperdiçado. Mas todos esses pecadores que dizem, Deus não nos castigará, serão mortos à espada. Naquele dia, reconstruirei a tenda caída de Davi, que agora está em ruínas. Consertarei o que estiver quebrado e restaurarei as suas ruínas. Eu a reerguerei e ela terá novamente a sua antiga glória. Israel tomará posse do remanescente de Edom e de todas as nações que pertencem a mim. Declara o Senhor que planeja todas estas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que as colheitas serão tão formidáveis que logo após ter sido feita uma colheita, os lavradores começarão a plantar de novo. As vinhas plantadas nos montes de Israel produzirão tanta uva que o vinho vai correr à vontade de todas as colinas. Eu mudarei a sorte do meu povo Israel. Eles reconstruirão suas cidades destruídas e morarão nelas mais uma vez. Eles plantarão suas vinhas e pomares, comerão os frutos e beberão do seu vinho. Eu plantarei Israel em sua própria terra. Nunca mais serão arrancados da terra que lhes dei, diz o Senhor, o seu Deus. O Senhor termina o capítulo 9 com a palavra de esperança, né? Da volta real de Jesus com a restauração de todas as coisas. Mas a volta de Jesus, ela precede, né? O que vai acontecer no início ou antes dela é justamente essa grande destruição que é profetizada em todo o capítulo 6, 7, 8 e no início do capítulo 9. Por quê? Porque Deus trará juízo sobre a terra. Deus não passará, a impiedade não passará impune nessa terra. Os homens que acham que Deus não vai castigá-los, porque Deus não está vendo nada do que eles estão fazendo. Deus é só um mito que está lá no céu, mas que não tem nada a ver com a gente aqui na terra. Essas pessoas vão ver a ira de Deus, assim como Israel e como Judá viram. A volta de Jesus vai acontecer da mesma forma e está muito próximo. Então, essas profecias, lembra? Elas não se cumpriram plenamente ainda. Elas se cumpriram naquele momento da história, sim, porque Israel sofreu tudo isso que o Senhor profetiza aqui, nós vamos ver isso, mas plenamente isso vai acontecer com a volta de Jesus. Todos os inimigos de Deus serão destruídos. E aí sim, a terra será restaurada para que o remanescente, né, para os santos do Senhor possam vir e habitar a terra em segurança. Amém, queridos? Então, nossa leitura de hoje fica aqui. Terminamos o livro do profeta Amós, que é um profeta que está ali junto com o profeta Isaías. Amanhã a gente vai ver Crônicas, Isaías, depois o profeta Miqueias, que é um profeta menor também, que está nesse momento da história. E depois a gente continua em Crônicas, Reis, Isaías. Aí a gente vai seguir mais um pouco dentro de Isaías, porque ele é o profeta desse momento da história, tá bom? Gente, Deus abençoe. Aproveitem para ler com calma. Grifem aí trechos desses textos que chamam a atenção de vocês, a forma como Deus vai fazer essa destruição. Guardem esses versículos, que mais lá na frente vocês vão começar a ver as coisas acontecerem, Deus cumprindo cada uma das profecias que Ele deu nesses livros. Amém? Gente, Deus abençoe, em nome de Jesus.